paz seja convosco, amados. Amém. Diga para a pessoa que está do teu lado assim, ó. Hag, Pesach, Sameach, feliz festa de Páscoa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje temos uma programação especial aqui, nós temos até anjos aqui, aleluia. Olha, glória a Deus pelos anjos que estão aqui, olha. Coloridos, bênção de Deus. É uma semana especial, uma semana de celebração, uma semana santa, marcado no calendário do Pai. Levítico capítulo 23, o Senhor ele fala: essas são as minhas convocações santas, essas são as minhas festas. A palavra de Moed quer dizer um encontro marcado. Então Deus tem um encontro marcado com você essa noite. Amém? Estamos ainda também na semana dos pães sem fermento, pães ázimos. É só a graça para não comer as coisas, né, amados? Quem está aí no jejum aí, né? Tem que fazer pizza de pão sem fermento, ali matzá, aleluia. Esses são princípios. É como se fosse um jogo, um game. Quem acerta esses pontos da Torá, da palavra, você tem benefícios. Cada vez que você cumpre o mandamento, uma mitzvah, você ganha bonificações, pontos e bênçãos. Em Hebreus 11, fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, visto que aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador dos que o buscam. Então tem prêmios escondidos. Existem vários prêmios. E uma delas é a Páscoa. Existe data certa para celebrar a Páscoa. Dia 14 de Nissan. É onde o cordeiro seria imolado. E hoje a festa da Páscoa tem a ver com libertação. Tem a ver com ressurreição dos mortos. Com vida eterna. E hoje Deus tem uma mensagem para nós nessa noite, amém? Então neste momento, quanto mais pessoas estão se achegando, adentrando nesse recinto, convido você agora nesse espírito de santidade, você buscar aquele que te libertou, aquele que te resgatou, harabatarabasheri amanai, rebledocomabanais. O Eterno Santo, bendito seja Ele. Antes da criação do mundo, Ele te imaginou. Ele te escolheu. Yeshua, Jesus diz: eu vos escolhi. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Hoje é uma noite de libertação. Uma noite de sair do Egito. Uma noite de poder. Uma noite onde o Eterno quer falar com você. Esses dias... A Semana Santa são dias especiais, dias do encontro com o Eterno, dias propensos à libertação, à redenção. Eu não sei qual área da sua vida você está precisando sair do Egito. Eu não sei qual área da sua vida o faraó está segurando a tua bênção. Mas saiba que esse mês de Nissan é um mês de resgate, é um mês da libertação. É o primeiro mês do calendário de Deus. Deus tem um calendário, você sabia? Deus tem um calendário. E é um calendário que inicia a transição de sair do lugar de escravidão para uma terra que emana leite e mel. Então, neste momento, enquanto você está no seu lugar, você pode levantar um altar de oração a Deus pela gratidão. Gratidão pela vida, gratidão que você pôde hoje comemorar a Páscoa com os teus pais, gratidão que você pôde comemorar a Páscoa com os teus filhos, gratidão que você pôde comemorar a Páscoa com a tua esposa, com o teu marido. Então nesse momento de elevação, vamos agradecer a Deus. Pai, quero te agradecer, Pai, por mais uma Páscoa, meu Deus, em família, mais uma Páscoa com nossos entes queridos, Pai. Mais um momento de se assentar à mesa, meu Deus. Que a Páscoa tem a ver com se assentar à mesa, de olhar nos olhos, de a refeição, assim como aconteceu na noite de Pêssego, na noite de Páscoa,
onde os hebreus comeram aquele cordeiro sentados à mesa, passaram sangue nos umbrais da porta, mas comeram o cordeiro junto com seus vizinhos. E o cordeiro simboliza a Jesus, Yeshua. E quando nós comemos do cordeiro, da palavra de Deus, ele nos protege, ele traz unidade, ele traz bênção, porque o anjo da morte ele passa, o anjo destruidor ele passa ainda, mas aqueles que têm a marca do cordeiro, ele passa por cima. Essa é a Páscoa, passar por cima. Então, Pai querido, Pai amado, Pai, nós te agradecemos por essa noite. Essa noite que o Senhor vai falar aos nossos corações. Essa noite que o Senhor vai tocar na nossa alma. Pai querido, enche este ambiente com a tua presença. Pai querido, enche esse ambiente com a tua presença doce. Pai querido, santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Que amor é este? Que amor é este? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é este? Eu, sendo pobre e pecador, o Senhor enviou o seu Filho para morrer em meu lugar. Nunca vou compreender isso, Senhor. O que o Senhor passou naquela cruz, Jesus, o que o Senhor passou, aquelas dores, foi no meu lugar, era para ser eu, era por causa dos meus pecados, era por causa dos meus pensamentos, era por causa do meu coração. Eu te agradeço, Jesus, pela sua salvação. Eu te agradeço pela sua redenção. Na noite de hoje, também uma noite de Santa Ceia, uma noite de ceder ali, Senhor Deus, quando nós celebramos, Pai Santo, as taças, os cálices, o pão, o aficomão que é de vir. Celebramos a ressurreição dos mortos, que Jesus está vivo. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Pai. Fala conosco, fale em nossos corações. Livra-nos do maligno, Pai. Queremos compreender, Pai Santo, queremos compreender, Pai, o sentido da Páscoa, o preço pago na cruz do Calvário, o cordeiro que apontava para Jesus. Queremos te dar graça, Senhor, e que o teu Espírito Santo, o seu Ruach HaKodesh, venha nos convencer do pecado, justiça e juízo, pois muitas vezes nós estamos ainda, Pai, debaixo de uma escravidão do faraó, e nessa noite nós desejamos, meu Deus, ser libertos totalmente, Pai, sair do Egito. É o que nós pedimos, Pai, te damos graça, em nome santo, daquele que era, que é e que há de vir, Hakadosh Baruch, santo, bendito seja ele, amém, amém e amém. Do passado eu carreguei.
está consumado. Jesus entregou seu Espírito. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas. E ali na cruz, nos perdoou dos nossos pecados. E todo escrito de dívida que era contra nós, removeu, encravando-o na cruz. Principados e potestades foram despojados, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, envolveu-o num lençol de linho e colocou-o num túmulo que havia sido aberto numa rocha, e rolou a pedra para fechar o túmulo. Ao terceiro dia, Maria Madalena foi ao sepulcro, pois tinha comprado aromas para embalsamar o corpo e pensou, quem vai remover a pedra de entrada do túmulo? Mas chegando lá, a pedra estava revolvida. E sabe o que aconteceu? Essa história você vai ouvir agora. Essa história está relatada no Evangelho de João, João 20. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! 2 anjos Maria viu, e eles me perguntaram, Maria, por que choras? E ela respondeu, é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta, Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim, senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu. Levanta a mão e diga, oh morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre.
ressuscitou. Hoje é dia de cadeias quebrar. Hoje é dia. Graça e paz, igreja. O túmulo está vazio. Não me procure entre os mortos. Jesus está vivo. Diga isso, Jesus está vivo. Diga, Ele vive. Ele ressuscitou. E algo tremendo da Páscoa não é simplesmente o fato dele ter morrido na cruz, mas o que marca a história da Páscoa é a ressurreição. É o poder de Deus sobre a morte. É o poder de Deus sobre o pecado. Quando a gente junta trechos da Escritura aqui e ali, Jesus, entre a crucificação e até ele ressuscitar, é como se coisas aconteceram no mundo espiritual. Tem relatos nas cartas de Paulo dizendo que ele desceu, pregou aos espíritos. Tem texto que fala que ele pegou todo o nosso escrito de dívida que havia contra nós, uma sentença, algo que nós deveríamos pagar. Ele pegou esse escrito de dívida e pregou na cruz. Quando o Senhor Jesus diz na cruz, está consumado, em grego tetelestai, quer dizer, está feito, está pago. E quando eu e você, na nossa vida hoje, você está aqui ouvindo essa história, porque Jesus mandou contar essa história. Ele falou, façam isso em memória de mim, não se esqueçam. Todo ano a gente lembra o que ele fez, porque está consumado. Só que há pessoas que recebem o Evangelho, talvez você vai receber hoje o Evangelho. E eu quero dizer, hoje ainda vale o que Jesus fez. Você pode receber na sua vida o que Jesus fez por você. Você deve se lembrar hoje, você que já é cristão, você que está passando por situações na tua vida, eu quero que você se lembre que o teu Deus, o teu Cristo, Ele está vivo. Ele continua poderoso. E eu quero te lembrar nas tuas batalhas que Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre principados e potestades. O nome dele está sobre todo nome. O Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. E a história da Páscoa é uma história de libertação. Onde lá no Antigo Testamento, as coisas do Antigo Testamento eram uma sombra das coisas que viriam a acontecer, libertando o povo do Egito de Faraó. E assim o Senhor quer continuar uma obra de libertação na minha e na sua vida. Porque quando Ele nos liberta, é para viver o melhor que Ele tem para nós. Ele não nos liberta para nós vivermos aprisionados. Tem gente que acha que viver o Evangelho é viver numa prisão. E eu quero dizer, quando você vem para Jesus, aí você é livre. Aí você é livre. E a Páscoa é uma celebração. Nós comemoramos também, às vezes, o Natal, né? O nascimento de Jesus. Só que a Páscoa, querido, assim como eu e você, nós nascemos. Muitos nascem, mas não são todos que cumprem o propósito pelo qual vieram para este mundo. Muitos
Muitos estão por aí, nasceram e tomaram, às vezes, um rumo na vida que a gente nem entende por que decidiram tais atitudes na vida. E a Páscoa, queridos, é tão tremenda para o povo de Deus, porque ela fala de um cumprimento de um propósito, desde o qual Maria estava com aquele bebezinho grávida pelo Espírito Santo. Toda a promessa no Antigo Testamento, no livro de Isaías e tantos outros, nos prometendo que viria um Redentor, um Salvador. A Páscoa é um cumprimento. Se você está aqui e acha que, coitadinho de Jesus, mataram ele, eu quero dizer, estude a sua Bíblia, você vai ver, ele deu a sua vida. Ele disse, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Ele deu a sua vida em sacrifício para salvar a minha e a sua vida. Ele escolheu pagar este preço. E para haver remissão de pecados, teria que ter derramamento de sangue. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele está vivo aqui hoje, porque Ele disse, aquele que crê em mim, Ele habita em nós. Ele está vivo. Você que o recebeu, Ele está vivo. Você o tem aí no seu coração. A sua presença está aqui neste lugar. E nessa noite, o pastor Rodrigo ainda vai ter uma ministração breve. Mas o que o Senhor colocou hoje nessa noite, porque essa casa é casa de oração. A casa de Deus tem que ser casa de oração. Casa de oração para todos os povos. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por libertação. O Senhor vai nos fazer livres hoje aqui nessa noite, porque o sacrifício dele na cruz já está consumado. Você que tem passado batalhas na sua mente. Você que tem tido vontade de desistir. Você que tem tido depressão e algo quer te puxar para baixo, eu quero te dizer que Jesus é vida e que Ele tem uma palavra de vida para você hoje aqui nessa noite. Eu quero orar pela sua vida, para que você seja liberto de toda a opressão, de toda a morte, de todo sentimento que não provém de Deus. E eu quero dizer nessa noite para você que o Senhor é contigo e você vai cumprir cada propósito pelo qual Ele permitiu que você viesse a esse mundo. Às vezes você não entende tantas batalhas. Coisas querem fazer você parar. Lutas vêm tentando fazer você parar. Mas nessa noite a igreja vai celebrar a vida de Jesus. Vai celebrar a ressurreição de Jesus. Ele venceu. E o nome dele, ele nos deu autoridade. E ele disse, eu vos dou autoridade. Vocês vão em meu nome. Em meu nome. Vocês vão expulsar demônios. Em meu nome. Vocês vão curar os doentes. Em meu nome. Porque o que ele fez, igreja, vale até hoje. Está consumado. Levanta suas mãos, eu vou dirigir um momento aqui de oração. E você vai recebendo aí nesse seu lugar. E você vai também, os intercessores aqui neste lugar, também estejam levantando a sua voz agora. Oh, recatarabachás. Aleluia, 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 aleluia. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. É o Espírito que age no nosso ser e nos ressuscita para a glória de Deus. Eu oro agora para que você que está com as suas mãos levantadas aqui, eu oro para que você receba vida, vida, vida. Flua do trono de Deus o rio de vida aqui neste lugar. Deixa as águas do Senhor ir levando toda tristeza
toda depressão, toda inquietação, todo descontentamento. Você tem tudo, mas igual você reclama. Oh, recatarabachás. Deixa o Senhor levar embora com as águas do Espírito toda murmuração. Oh, olhe para o Senhor e veja, Ele te deu vida, 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 receba vida. Eu oro agora sobre as mentes aprisionadas, mentes que veem o pior, mentes que veem o copo não cheio, vem, tá meio vazio, falta isso. Eu oro agora para que sua mente seja livre. Recatarabachás. Seja livre na sua mente, seja livre para ver que Deus cuida de você, seja livre para ver que o Senhor tem cuidado da tua vida, seja livre para ver que Ele tem te sustentado, seja livre para ver que você tem recebido força que vem do alto, e Ele vai te dar força para você viver o que ainda você quer viver. Aleluia, 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 aleluia. Oh, rarabachás. Oh, recatarabarabachás. Eu oro para que você receba o dom do Espírito, que você receba do toque do Espírito Santo, agora onde você está, porque o Espírito do Senhor é vida, 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 vida. Receba vida, receba alegria. Receba alegria, receba saúde nos seus ossos, receba saúde na sua mente, receba saúde no seu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. Toda doença que não foi o Senhor que permitiu, nós repreendemos agora em nome de Yeshua HaMashiach. Toda doença que foi enviada das trevas como uma seta do inimigo, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que haja cura em nosso meio, que haja cura de enxaquecas, de dores de cabeça, que haja cura nas articulações, que haja cura nos ventres, que haja cura nos olhos. Aleluia, 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 aleluia. Abençoa cada família aqui, Senhor. Abençoa as casas, abençoa as famílias, abençoa os lares, Senhor. Obrigado porque estamos na tua casa hoje, Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa, Senhor. Com o teu poder, opera nas nossas vidas, Senhor. E que estejamos sempre, ó Deus, nos teus caminhos. Estejamos sempre, ó Deus, nos alegrando em ir à tua casa. Estejamos sempre nos alegrando, Senhor, em ler, meditar da tua palavra. Porque, ó Deus, a tua palavra é verdade, e a verdade liberta. E se o Filho vos libertar, igreja, verdadeiramente sereis livres. Põe a mão agora no seu coração e diga: eu recebo Jesus. Eu recebo Jesus. Eu recebo o que Ele fez por mim naquela cruz. Diga: eu recebo. E diga para Ele: obrigado, Jesus. Diga para Ele como você se sente amado por Ele. Você se sente amado? Diga: eu sinto teu amor. Eu sinto teu amor. Você pode agradecer pelo que o Senhor já fez na tua vida, de tantas coisas que o Senhor te livrou. Você que teve um passado tenebroso, você se lambuzou no pecado, no lamaçal do pecado, e hoje você tem buscado a santificação. Você pode agradecer ao Senhor por isso, dizer: continua, Senhor, brilhando tua luz na minha vida. Me liberta, Senhor, me liberta. Eu não quero me enamorar com as coisas do mundo. Eu não quero achar graça nas coisas que o Senhor não gosta, Deus. Porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Que os jovens aqui nessa noite, Senhor, amem o que o Senhor ama. Oh, liberta, Senhor, a mente.
mente de adolescentes aqui hoje, Senhor. Liberta, Senhor, liberta. Que possam ter a venda dos olhos tiradas, para que vejam que o verdadeiro amor está em Jesus. A verdadeira liberdade está em obedecer a tua palavra. Ali está a bênção, ó Deus. Abençoa a tua igreja, Pai. E todos aqueles que querem estar mais perto de ti, que assim o façam. Cada dia se aproximem mais de ti, Senhor. Porque o mesmo Jesus que morreu, que ressuscitou, é aquele que subiu aos céus e disse: eu voltarei. Que a tua igreja esteja preparada, sem mancha, sem mácula, adornada, santificada, porque o Senhor nos deixou o teu Espírito Santo para completar a obra que o Senhor começou. O Espírito Santo, igreja, é aquele que nos ajuda na santificação. Que o Senhor diz: sejam santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Continua fazendo a obra na tua igreja, Senhor, em cada vida, e nós nos alegramos nessa noite. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é aquele que vai nos ressuscitar naquele grande dia. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Assim como eu sei que tem pessoas aqui, família aqui que estaria completando, né? Mais um aniversário do paizinho do Davi, da Adri. Já não está mais aqui. Minha mamãe também faria aniversário hoje. Não está mais aqui. Mas há uma palavra de esperança. O Senhor disse: eu vou vir buscar vocês, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Então, gente, andar com Jesus é andar com esperança. Andar com Jesus é saber que Ele tem um lugar preparado para nós. Então, que Deus te abençoe. Receba toda essa encenação que nós fizemos aqui, para que você se identificasse, que você pode ser livre. Se você, como a Suzane interpretou aqui, uma moça com cadeias, saiba que Jesus, Ele é poderoso. E se você escolher hoje andar com Jesus, você pode ser livre de toda a prisão na sua mente e no seu corpo. Jesus tem uma palavra de liberdade para você. E as crianças ensinaram a parte: cadê o corpo, né? Ressuscitou. Então você pode dar glórias ao Senhor agora nessa noite, dizer: eu te louvo, Senhor, tu és poderoso, tu venceste a morte. Receba toda a honra, toda a glória. Nós te amamos, nós reconhecemos teu sacrifício por nós. Oh, como somos amados por ti. Receba toda a honra, toda a glória. Poderoso, poderoso, poderoso. Aleluia. Podem vos assentar por um instante, Pastor Rodrigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Amém, amém, amém. Vamos celebrar a Santa Ceia. Quero bater um papo com vocês enquanto isso. Temos aqui, aleluia, artistas, atores, né? E atrizes, aleluia. Glória a Deus. Se parar para pensar, a história da Páscoa é uma história meio triste, né? Uma história meio triste. Imagina se alguém arromba a tua casa, invade tua casa, faz a limpa lá. Vai na tua geladeira, come as coisas que estão na geladeira. Vai lá, rouba teus bens. Chega a polícia na tua casa, bem na hora, você chama a polícia, você tem um filho pequeno, o policial vai para poder prender o bandido, você fala: não leva o bandido não, leva meu filho de 1 aninho. Que pai faria isso? Estranho, né? Agora imagina o amor do pai. E se parar para pensar, só da Páscoa,
ela tem que ser lembrada todos os anos, porque tem um princípio aí. A palavra que a pastora Cá falou sobre isso, né? Não preciso abrir, é breve. João 8,34. Replicou-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus está falando sobre escravidão, sobre um tipo de escravidão de pecado. E a Páscoa tem a ver com ser livre, liberdade. Você está aqui hoje, celebrou a Páscoa mais uma vez. Sexta-feira comeu um peixinho amado, maravilhoso, né? Aquela tilápia, aquele peixinho sexta-feira. Tem gente que comeu, tem gente que não comeu. Quem ganhou chocolate hoje, aleluia, doce, maravilhoso, sem glúten, né? Depois tem o manjaro, aleluia, né? O manjaro. E você come e celebra a Páscoa, que é um momento infeliz de família, de sentar-se à mesa. E passa mais um ano e pode ser que você está ainda escravo de um faraó. O escravo de um faraó que pode estar... O pior tipo de escravidão que existe é a escravidão da sua mente. E se você olhar a história de Páscoa, de Pêssar, é um povo, né? Um povo sofrido. Um povo que virou escravo no Egito. Porque se acostumou com a vida boa. Na época, lembra? Jacó, ele habitava já na terra prometida. Só que ele não ainda tinha possuído. Ele morava no lugar, mas não tinha possuído aquele lugar. E veio um tempo de fome. Quem lembra do tempo de fome no Egito? Quem assistiu José do Egito aí? Quanto foi o tempo de vacas gordas? E vacas magras? 7 mais 7? 7 mais 7 são 14. Lembra daquela musiquinha? 3 vezes 7, 21. Quem lembra da musiquinha? Tenho 7. Namorado. Olha, mas não gosto de nenhum. Olha. Amados, 7 anos de vacas magras, fome. Quando acabasse a fome, o que o povo tinha que fazer? Voltar para onde? Para a terra prometida. Só que eles não voltaram para a terra prometida. Ficaram na zona de conforto. Tá bom aqui o Egito. Jacó morava na terra prometida, mas não tinha possuído ainda. Desceu para o Egito, acabou o tempo da crise, tinha que voltar para Canaã. Não vou ficar no Egito. Tá bom, aqui tem tudo. A Bíblia fala que eles eram como estrangeiros. Gênesis 23, 4, Abraão falou: eu sou estrangeiro e peregrino entre vós. E Hebreus 11, 9 fala assim, que eles viveram como forasteiros na terra prometida. Às vezes você está na terra prometida e não está usufruindo dela. Muitos são assim na casa do Senhor. Você está morando na terra prometida e não está usufruindo, porque existe algum tipo de faraó na sua vida. E os anos ali de escravidão no Egito, se for cerca de 210 a 215 anos. O tempo total, desde quando Deus falou com Abraão, até o tempo da saída foi 430 anos. Então, no tempo total dos 430 anos, teve a palavra que Deus falou para Abraão. Depois teve o tempo de paz com José, o tempo de crescimento, tempo antes da opressão e depois veio o tempo da escravidão. Israel não começou como escravo no Egito. Israel não começou como escravo no Egito. Israel começou sendo honrado, protegidos e favorecidos. Quando Jacó chega no Egito, naquele tempo de fome, Faraó deu uma melhor terra para eles, terra de Gósen, ali, e foram protegidos, ganharam bons empregos. E depois, eles foram esquecidos, oprimidos e escravizados. Isso quebra, né, uma visão ingênua de que nem todo lugar que começa com provisão, diga comigo, nem todo lugar que começa como provisão, termina como bênção. Às vezes somos assim, estamos acostumados numa zona de conforto, numa provisão temporária,
mas não termina como bênção. O Egito começou como salvação, mas terminou como opressão. Então, a Páscoa após Páscoa, você celebra com sua família, aleluia. Ano que vem vai celebrar de novo com todos vivos, aleluia. Mas pode ser que hoje ainda você está debaixo de um faraó. Tá? Yeshua, Jesus no Seder de Páscoa, existe uma cerimônia, um ritual chamado Seder, a ordem da Páscoa, uma narrativa. E ele pega aquela noite de Páscoa e ele fala, gente, estou celebrando aqui, isso aqui é o cálice da redenção, o cálice que é dado em favor de vós, em resgate de muitos. E ele fala, fazer isso em memória. Lembre-se de mim nesse ritual da Páscoa, que estou fazendo por vocês para libertação. Então, todos os anos nós celebramos Páscoa porque existe algum tipo de faraó que nos aprisiona. E eu não quero tomar vosso tempo, quero falar de alguns tipos de faraó, segundo o texto de Êxodo, quando o Eterno, nosso Deus, manda Moisés até faraó a negociar a saída. Então, eu quero que, pelo Espírito de Deus, você tente identificar se esse faraó está aprisionando a tua mente, amém? Primeiro faraó ali é o faraó da negação. Êxodo 5:2. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor. O faraó falou que não conhecia o Senhor. E assim também muitos de nós já ouvimos a voz de Deus e fingimos que não ouvimos. Você sabe que Deus falou com você e você finge que não ouviu. Esse tipo de voz de faraó que mora dentro de você é aquele faraó que fala a você assim, ó, isso aqui não é tão grave assim. Não é tão grave assim. Eu sei o que estou fazendo. Eu não preciso mudar agora. Isso não é tão grave, né? Então, uma pergunta para você. O que você está fingindo não enxergar, porque enxergar obrigaria você a mudar? Então, quem é Deus? Quem é o Senhor? Às vezes nós ouvimos a voz do Senhor e queremos falar, não, eu posso mudar mais tarde. Isso aqui não é tão grave assim, né? Então, que tipo essa escravidão faz na sua mente hoje? Não é tão grave. É uma minimização sistemática de algo que você já sabe ser sério. Eu já sei o que tem que fazer. É uma autossuficiência que fecha a porta antes de ouvir. E uma espiritualidade bloqueada não por dúvida honesta, mas por medo do custo da verdade. Você sabe o que você fez, Deus falou com você, você fala assim, não, mas isso aqui não precisa mudar agora. Não é tão grave assim o que eu fiz. Pastor, o que eu fiz aí, eu sei que eu pisei no tomate, mas não é tão grave assim. É quando você finge, né? Quem é Deus? Quem é a voz do Senhor? Então, o primeiro cativeiro não é físico, é quando a alma deixa de tremer diante da voz do Eterno. Essa é a voz do faraó, que fala, o que eu fiz não é tão grave. O segundo tipo de faraó é o faraó que te aprisiona na sobrecarga. Como assim? Êxodo 5, 6 a 9, o faraó falou bem assim, ele ordenou, aumentai o trabalho dos homens, contudo o número de tijolos que faziam dantes, isso também requerereis. Esse tipo de faraó é aquele faraó que você só trabalha. Tem gente que não vive, né? Que só apaga incêndio. Você é pau para toda obra, como dizem, né? Só que acha que está sempre exausto, cansado, é sinal de importância, e não é. Esse faraó da sobrecarga faz você, ralar, e às vezes é só escravidão com roupa de responsabilidade. Esse faraó se chama, por exemplo, produtividade tóxica. Ele te aprisiona você num ritmo de trabalho, onde a tua produção é tóxica, você tem uma agenda impossível, uma vida sem descanso, uma vida sem espaço para orar, uma vida sem espaço para pensar, para descansar, para adorar, para buscar a Deus. Esse é o faraó que faz você ter uma ansiedade crônica, disfarçada de comprometimento. O orgulho do cansaço. Eu fiz tanta coisa hoje. Tanta coisa. É o faraó que te aprisiona.
Você não tem tempo para descansar. Não tem tempo de se sentar com a tua família. Não tem tempo de buscar a Deus. É o farol que faz você trabalhar e trabalhar e trabalhar. E você sente um orgulho do cansaço. Estou sempre ocupado. Como identidade. Isso é o faraó. É o farol da sobrecarga. Faz você, ralar e ralar e ralar. Outro tipo do faraó é o faraó do amanhã. Esse faraó do amanhã, Moisés disse, Êxodo 8:10, quando, faraó, eu hei de orar por ti, para que as rãs se tirem de ti. E o faraó disse, amanhã. O que é o faraó do amanhã? Imagina você com rãs na sua cama, rãs na panela, rãs no sofá, cheio de rã. Tua cara cheia de rã. Aí, quando é que você vai tirar? Vou tirar amanhã. Deixa para amanhã. Hoje não. Esse é o farol que faz você postergar as suas decisões. Tua casa está cheia de rã. Um cheiro maravilhoso. Rã na panela, rã no sofá. Mas, não. Deixa para amanhã. Segundo eu começo. Depois eu oro. Quando o momento for certo, eu mudo. Sofrimento não produz transformação. Israel sofreu cerca de 430 anos ali no total, né? Antes de sair. E a diferença não foi a dor, foi uma decisão. Então, pergunta para o teu irmão. Fala assim, parente, qual que é a sua rã hoje? O que está lá que você está postergando? Para amanhã, deixa para amanhã. Vamos malhar? Deixa para segunda-feira. Vamos. É o faraó que te aprisiona. Não, amanhã, deixa para amanhã. Né? Então, esse faraó, ele aprisiona, faz você postergar decisões espirituais, relacionamentos, arrependimentos, mudanças de hábito. A dor conhecida é preferida à liberdade incerta. Quando for o momento certo eu mudo, pastor. Uma perfeição usada como desculpa para não agir imperfeito, né? Agora. Anos desperdiçados esperando a motivação perfeita para começar. Daquele faraó, aquela torneira que tem que arrumar, a mulher, maridão, vamos lá, aquela torneira, amanhã arrumo. É aquele vidro quebrado, aleluia. Tem que trocar aquele vidro, amor. Do dia eu troco. É aquela goteira, mulher, uma revelação aqui, aquela goteira que cai na sua cama, aleluia. A telha furada, amanhã eu mudo, deixa a minha mulher dar o tempo. Esse é o faraó da manhã, cuidado, cuidado, irmão. Outro tipo de faraó é o faraó da religiosidade sem ruptura. Esse faraó é perigoso. O faraó diz bem assim para o Êxodo 8:25, olha, o faraó disse, gente, vou deixar vocês ir. Vão oferecer sacrifícios, vão lá, mas não vai muito longe não. O faraó deixou o povo ir, mas não saia do Egito, fica aqui no Egito, continue no Egito. Esse faraó não se importa com a sua religião, ele tem medo da sua liberdade. Você pode orar, o faraó deixa você orar, o faraó deixa você cantar, o faraó deixa você enfrentar a comunidade, postar versículo no Insta, desde que o Egito dentro de você continue intacto. Ele fala, pode adorar, mas não vá muito longe, não saia do Egito, não. Então, isso aí não é uma libertação. Ele está decorando o seu cativeiro. Você não consegue romper. Ele fala, continua adorando do seu jeitinho, continua buscando, mas, continue aqui no Egito. Tá? Então, diga comigo, a fé que não te custa nada, não está valendo nada. Então, a fé que não te custa nada, não está te valendo nada. A tua fé tem que valer, tem que jejuar, tem que buscar, tem que clamar, tem que buscar nas madrugadas. Se não, irmão, continua adorando, continua postando o versículo. O faraó está gostando disso. E como é que essa escravidão aparece hoje? É você frequentar uma igreja sem que produza nenhuma ruptura com padrões de vida. Vai na igreja, aleluia, mas continua com aquele mesmo tipo de homem, tipo de mulher. Uma fé que cabe no conforto, não no altar. E também uma devoção sazonal. Quando está na dor, no aperto, busca. Aleluia, é campanha, aleluia, é intensa na crise. Mas quando passa,
volta ausente na estabilidade. E também a espiritualidade como uma identidade social, não como uma transformação. Você vai na igreja, tira a foto que está na igreja, vai, congresso, amém, mas tu continua ainda preso no sistema do faraó no Egito. Outro tipo de faraó é o faraó da fé sem família. Em Êxodo 10, 9, diz assim, o faraó disse, olha, vão só os homens adorar. Os homens podem adorar. E sirvam ao Senhor. Só os homens. E Moisés disse, nós havemos de ir com nossos filhos e filhas. Esse tipo de faraó da festa em família, o faraó aceitou que os homens fossem adorar, mas exigiu que as crianças ficassem. Olha só, a criança tem que ficar. Porque quem controla a próxima geração, controla o futuro. Quem controla a próxima geração, controla o futuro. Esse faraó, ele ainda atua quando a fé se torna um assunto individual. Eu vou buscar a Deus para mim. Eu busco a Deus sozinho. Minha família escolhe depois. Espiritualidade é coisa pessoal. Enquanto isso, as crianças ficam no Egito sem referência, sem transmissão, sem lar espiritual. É o faraó da festa em família. É uma fé vivida exclusivamente de forma privada, sem impactar o ambiente doméstico. Pais que frequentam comunidade, mas não criam um ambiente espiritual em casa, não têm costume de dar graças a Deus, de orar com a família, ali ao redor da mesa. Crianças crescendo sem referência de fé, transmitindo no cotidiano. E uma libertação pessoal que não alcança o cônjuge, os filhos da casa. É uma libertação que não alcança a casa inteira, ainda está incompleta. Esse é o tipo de faraó da festa em família. Outro tipo de faraó. Esse faraó que eu vou falar agora, para a gente finalizar, estamos finalizando, é perigoso. Esse aqui é perigoso. É o faraó do consumismo. Esse faraó do consumismo é perigoso. Vou ter a revelação aqui, olha isso, hein? Êxodo 10, 24, uma faraó disse, ide, vão servir ao Senhor. Somente fiquem aqui as vossas ovelhas e o vosso gado. Pode buscar o Senhor, o faraó falou. Pode ir, mas deixa o seu money aqui no Egito. A plata. Faraó finalmente aceitou que Israel fosse. Ele pediu só uma coisa, deixa o gado aí. Parece pequeno, mas o gado era tudo. Era provisão, era culto, era o futuro do povo de Israel. E Moisés respondeu com uma frase bem radical. Não vai ficar nenhum casco, nenhuma unha sequer. Então, como é que esse faraó do consumismo aparece hoje? Shopping! Mercado Livre! O que quer dizer isso, amados? O faraó do consumismo é aquela mulher que brigou com o marido. Ai, marido, e vai. Vou sair de casa. E sai de casa. Vou aonde? Fala, Deus. E gasta o que não tem no cartão, e parcela em 24 vezes. É o faraó do consumismo, aleluia. Onde você tenta preencher algo, e o faraó fala, vamos gastar, vamos gastar. Não tem aquele mesmo? É o faraó do consumismo. Então, o que mais? Olha que interessante. Identidade construída sobre posses. O que você tem define quem você é. Apego financeiro que bloqueia a generosidade, entrega e obediência. Graças a Deus, as pessoas aqui têm o coração livre, têm abençoado a casa do Senhor. Nós terminamos ali a edícula, glória a Deus. Pessoas ali que, pastor, olha, é pouquinho, eu quero comprar uma cadeira, quero comprar uma mesa. É para o Senhor, é para o teu investimento. E agora, quando o coração está assim, duro, bloqueado, não, eu não vou gastar meu dinheiro. Não, deixa os outros irmãos aí. É o faraó falando com você, fica aqui. Deixa o teu gado aqui comigo no Egito. Você vira sócio do devorador. Esse é o tipo de faraó que tenta te amarrar nas finanças. Que mais? E comprar como uma anestesia espiritual. Consumo no lugar de profundidade. Você está com problema no seu relacionamento, você vai lá, de repente, do nada, aparece no teu celular assim, compre agora, dia 4/4,
é para você. Você não precisa, né, daquele componente lá, você não precisa daquilo. Mas está chamando, me compre, me compre. É o faraó tentando pegar a tua finança. Em vez de você abençoar uma vida, abençoar uma família, entendeu? É o faraó do consumismo. E o último faraó aqui, para a gente finalizar, é o faraó do arrependimento falso. É aquele faraó que faz assim na tua mente. Êxodo 9, 27, o faraó disse assim, pequei dessa vez, eu pequei, o Senhor é justo, e eu e meu povo somos ímpios. Esse faraó do arrependimento falso é o faraó, ele confessou o pecado dele, usou uma linguagem litúrgica correta, pequei, reconheceu a justiça de Deus, fez exatamente o que o arrependimento genuíno parece. Depois que a praga cessou, o que aconteceu com o coração do faraó? Endureceu. Esse faraó do choro que parece crise, no meio, né, da crise ali, e some com alívio. Do pedido de perdão, que na verdade é pedido para que a consequência vá embora. Quanto tempo passou entre a sua última confissão sincera e a repetição do mesmo comportamento? É um tipo de arrependimento que você vai, se arrepende, né? Vai, cai no mesmo erro. É um arrependimento situacional, motivado pela dor, não por convicção de mudança. É uma emoção intensa na crise que evapora com o alívio. Uma confissão como válvula de pressão, não como ponto de virada. Vou dar uma parábola aqui, amém? Uma parábola. É aquele caso daquele homem casado que tem um celular cabrito. Quem conhece o celular cabrito ou não? O que é o celular cabrito? É o celular não oficial. E a mulher vai lá e descobre o celular não oficial. Ela descobriu. Umas conversas lá. Tipo esse que está acontecendo no Banco Master, né? Umas conversas que a tua mulher não ficou muito feliz de ver aquelas conversas. Você foi pego com o celular cabrito ali. Aí você fala, oh, minha mulher, me perdoa, eu vou mudar. E você vai mudar de novo, né? Me perdoa, foi um vacilo meu. E vai, se arrepende, aquele choro, né? E promete, vou fazer terapia, vou fazer isso e aquilo. E durante toda ocasião, a mulher cai na tua lábia. Aí o ciclo repete de novo. Vai, peca, sofre, confessa, alivia, repete. Esse é o faraó do arrependimento falso. Que tipo de faraó que está te aprisionando, meus amados? E para a gente agora finalizar, quem pode abrir Êxodo capítulo 13, versículo 18? Êxodo capítulo 13, versículo 18. Quem pode ler para nós? Amém? O povo estava saindo do Egito. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho e armado. Só que essa palavra armados aí, nosso português, não é uma palavra muito... Isso não faz sentido. A palavra armados é hamushim em hebraico. Porque se eles estivessem armados, eles não teriam medo quando o faraó estava vindo. Falou, pode vir faraó, estou no Mar Vermelho, mas estou armado. Né? Não faz sentido. A palavra armados ali, no original, essa frase é assim, ó. Vahamushim alubnei Israel me eretz mitzraim. O que quer dizer isso? A raiz da palavra ali, armados, Hamush, quer dizer também informação de combate, ordenados para a batalha, ou em grupo de 5, ou apenas 1/5. O que quer dizer isso? O texto mais correto é, segundo os comentários, a palavra Hamushim, e que faz sentido, é que de 5 israelitas, 5, apenas 1 decidiu sair do Egito. É o que diz Hamushim. Apenas 1/5 saiu. Só 1 de cada 5 israelitas saiu do Egito. Os outros 4 morreram durante a praga das trevas, não quiseram sair da escravidão. Então isso quebra muito a narrativa popular que todo hebreu sai do Egito. Não.
Nem todo mundo saiu do Egito. Você vê, quando o povo já está lá no deserto, o povo fala, ai, que saudade que eu tenho do Egito. Porque lá tinha o quê? Tinha alho poró, pepinos, tinha comida, tinha peixes. Opa, peraí. É um povo que saiu, vamos sair do Egito, vamos ser livres. Não, não vou ficar por aqui mesmo, não sei o que vai ser com esse Moisés. Então, o que a gente aprende aqui? Que nem todo mundo quis sair do Egito. Tá? Então, isso levanta a seguinte questão. Quantas pessoas hoje estão no Egito e não querem sair? Quantas não querem sair da opressão do faraó? E Mitzraim, Egito, né? A escravidão pode ser confortável. Ah, eu estou aqui no Egito, eu tenho o que comer, tenho meu alho poró, tenho meu pepino aqui, tenho meu peixe. Sou escravo, mas estou aqui, vou aguentar, né? Pessoas que estão ainda escravos de faraó na mente. E libertação existe, decisão não é automática. E detalhe, a palavra Egito, no original, é Mitzraim, que quer dizer um lugar de aperto, um lugar de confinamento, um lugar de estreiteza, da raiz Mitzrayim. E quando está falando Mitzraim, na palavra de forma dual, lugares de estreiteza. O que quer dizer isso? Pode ser duas expressões, dois níveis de prisão, físico e espiritual. Então, esse Egito não é só um lugar geográfico, é um conceito de estado de limitação mental, emocional, espiritual. Então, Yeshua, na mesa da Páscoa de cedo, ele fala, faço isso em memória de mim, esse é o cálice da redenção, dá-me favor de você. Só que tem gente que não quer sair do Egito, tem gente que quer continuar com o faraó dominando na mente. Então, se Mitzraim, Egito, é um lugar de limitação, então Êxodo não é só uma história contada, é um padrão de sistema desse mundo tenebroso. Então, sair do Egito, meus amados, é sair daquilo que te aprisiona. E minha pergunta para finalizar, qual que é o teu Mitzraim, qual que é o teu Egito hoje? Qual que é o tipo de faraó que te aprisiona hoje? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, essa é a palavra para nós, para você identificar que tipo de faraó está te dominando. Será que é o faraó da manhã? Será que é o faraó do consumismo? Será que é o faraó da festa em família? Ah, eu busco a Deus, minha família busca depois. Será que é o faraó daquela fé que na hora do aperto se humilha, mas depois alivia, sabe? Então o Senhor, Ele quer trazer para você que você saia desse tipo de Egito. O Egito, ele é um conceito, ele é uma escravidão na sua mente. O Senhor quer que você venha comer do bom e do melhor. Ele tem para você uma terra que manda leite e mel, mas tem que tomar uma decisão. Eu quero sair do Egito. Eu quero não estar mais debaixo do faraó, que o faraó é aquele que aprisiona a mente, para que você não seja uma pessoa livre. Amém? Então vamos aqui dar a bênção da Santa Ceia. Se você se identificou com algum tipo de faraó, coloque a mão no seu coração. Você fala, puxa, pastor, esse faraó aí está pesado lá na minha casa, na minha mente. Vamos orar. Você que sabe que tem algum tipo de faraó que está te aprisionando a sua mente, e você quer ser livre desse faraó, fora do amanhã, deixa para depois, deixa para amanhã. Tem um monte de rãs na sua casa. Senhor, eu peço agora, Senhor, pelos poderes do seu sangue, pessoas que estão ainda debaixo do sistema do Egito, o lugar de estreiteza, o lugar de confinamento, o lugar de afinamento, para ele peço, pessoas que estão debaixo do sistema do faraó, com a mentes aprisionadas, faraó que não permite ele sair do Egito, pode continuar adorando, buscando a Deus, mas não sai do Egito, uma festa sem romper, eu lhe peço, Senhor, que por poder do seu sangue agora, ao tomarmos do cálice da Santa Ceia, aqueles faraós que estão internalizados, o faraó da sobrecarga,
O farol que faz a pessoa se matar e trabalhar e não descansar. A pessoa que tem orgulho daquele cansaço e é uma escravidão. Ele pede, Pai, que esse farol seja destruído pelo poder do sangue do Cordeiro, assim como o sangue nos umbrais da porta livrou do anjo destruidor. Que no momento da Santa Ceia, Senhor, podemos, Pai, beber do cálice da redenção e estar livre do farol que aprisiona a nossa mente. Nós pedimos, te damos graças, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.